É Mundial de 51? Vamos entender essa história. Vamos lá. As torcidas, os rivais falam que não, que 51 é pinga. E de fato, a pinga 51 é em função do campeonato também. Entendeu? Conta essa história pra gente. Acho que, de novo, essa é uma questão que a gente precisa sempre olhar no contexto, né? A primeira coisa que antes de dar o contexto, que eu queria falar sobre isso, é que eu pessoalmente acho uma pena que no Brasil a gente tem essa cultura meio detratora do passado. Do passado e no futebol em Você relação... dá um recado aqui para os seus rivais? Ou... a minha bronca é... Eu cresci sem ter dúvida em relação a isso, né? Mas a gente tem uma cultura meio detratora. Então, assim, o que o outro ganhou sempre tem um senão. Ou é porque o juiz roubou, ou porque não sei o quê. Não há reconhecimento. Parece que a gente tem uma dificuldade em reconhecer o mérito do outro, especialmente no esporte, né? Então, fica essa coisa de, não é mundial, fax, etc. O que eu lamento é que daqui a pouco a gente vai esquecer que existe um homem chamado Pelé no futebol brasileiro. Porque, o Pelé lá dos anos 50... jogava contra time fraco. Exatamente. Porque o que acontece? Daqui a uns anos, o campeonato estadual não vai ter sentido algum. E o Pelé se fez, não somente no estadual, mas o Pelé fez muitos gols, né? Que era o principal campeonato da época. Por muito tempo, o principal título do Corinthians foi um campeonato paulista. Exatamente. Né? Como nós, por muito tempo, celebramos 93, enfim. Então, essa coisa de olhar para o passado com essa percepção do hoje... Tira o valor, né? É bastante incômoda para mim. E tá? 51? 51. A ideia do Mundial de Clubes já estava na pauta dos dirigentes da FIFA desde os anos 30, do final dos anos 30. É que não era fácil organizar um campeonato. Não era fácil. Tanto é que a Copa do Mundo de 1930 teve só 13 seleções. E 50, várias seleções não vieram. Também não vieram. Porque, ali, pós-guerra, né? A guerra tinha acabado. Destruída. A gente pensa assim, a guerra acabou em 45 e no dia seguinte estava tudo normal. Não estava. Quem minimamente estuda um pouquinho dessa parte da história sabe que até o início dos anos 50 o mundo estava numa puta crise econômica. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o tempo Exatamente. que vai demorar para as coisas voltarem. A gente vai ver a Ucrânia, ela vai demorar uma geração inteira para minimamente voltar aos eixos. Né? Enfim, a pauta do Mundial já estava lá desde os anos 30. Ela volta após a guerra. Aí a FIFA faz a Copa do Mundo no Brasil, mas já havia discussão para ter... A Copa é um sucesso de a Copa, público. Para os contextos da época, ela é um sucesso. E o Mundial já estava ali na pauta, pelos dirigentes da FIFA, que ajudam a organizar o campeonato. A Copa Rio, o Mundial de 51, ele tem a organização dos dirigentes da FIFA. Muitos detratores falam, não é reconhecido pela FIFA. A FIFA... Por culpa até da FIFA, né? Que a FIFA fica assim, reconhece ou reconhece. Por culpa da FIFA. Porém, o que acontece? Existe uma série, mas assim, é uma vasta documentação. Para quem não tiver preguiça de ler, basta olhar essa documentação disponível na internet. Em bons livros sobre o tema. Fernando Galupo tem um ótimo livro sobre 1951, eu recomendo. Os caras que falam, Palmeiras não tem Mundial. A FIFA, ela, por muito tempo, aliás, acho que até hoje, ela não organiza, por exemplo, a Champions League na Europa. Porque quem organiza é a UEFA. Como a FIFA não organiza a Libertadores, quem organiza é a Conmebol. Sim. Por muito tempo... quem organizou a Copa Intercontinental, se eu quisesse ser mais sacana, eu chamaria de Copa Toyota ou coisa do tipo, enfim, não tinha organização da FIFA. Sim, e que era muito considerado. Que é considerado como São mundial. São Paulo campeão mundial. Exato. E a FIFA nunca organizou esse torneio, nem o Mundial que o Santos ganhou ali quando era interclubes, jogava uma na Europa, outra na América do Sul, que muitas vezes o campeão europeu nem vinha jogar, ele abria mão de jogar porque era muita violência, etc, etc. Mas 51 a FIFA estava envolvida. Os dirigentes da FIFA se envolvem, a FIFA ajuda na organização, os representantes da FIFA vieram ao Brasil durante o torneio, estiveram na final e entregaram a taça. Se isso não é um campeonato organizado pela FIFA, eu não sei o que é um campeonato organizado pela FIFA. Ai, FIFA. E depois a FIFA fala que não. Aí você fala, FIFA. A FIFA, ela não... Na verdade, a FIFA reconhece. Isso é outra coisa que é bom deixar claro também, né?
O Congresso Técnico da FIFA reconheceu o Mundial de 51, né? Em 2007 ela reitera o que não precisaria ser reiterado. Outra coisa, eles podiam mudar o nome. Já que era a ideia de ser mundial, não coloca Copa Rio. Põe Copa Rio é o nome do troféu. Mundial. O torneio chamava Mundial de Clubes Campeões. Ele tinha um nome... Aí ficou Copa Rio. Porque por muitos anos isso foi... Copa Rio é quase que um nome fantasia, digamos assim, entendeu? Por muitos anos essa discussão do nome perdurou, né? Então, assim, campeonato interclubes de futebol, isso foi uma discussão que foi e voltou. Inclusive, porque o nome, ele... Como eu posso dizer para você? Ele já dá essa margem para uma coisa dúbia. Isso. Porque o cara fala, mas olha lá, Copa Rio, aí o outro, não, mas aí é o que você falou, tá escrito lá, campeões mundiais. Culpa da FIFA. Culpa da FIFA. A gente acha que é culpa da FIFA com o nosso olhar de hoje. Na época estava tudo certo. Tava tudo certo, né? E o contexto também, né, da época. O Brasil perde uma Copa em casa e um time brasileiro ganha. E assim, em 1951, o nível técnico do torneio foi altíssimo, né? Os clubes que vieram majoritariamente eram campeões em seus países, né? Muito mais alto do que alguns desses mundiais que a gente vê hoje em dia com o time da Nova Zelândia. Sim, de novo, não tô longe de mim desmerecer, não sou do tipo. Mas é olhar com o contexto. Você vai dizer para mim, poxa, o Santos do Pelé não é campeão do mundo. Na FIFA não reconhece. Por esse olhar de quem diz que 51 não é mundial. É o mesmo critério da FIFA. Mas a FIFA... ela não reconhece ali no site dela, né? Porque em 2007 ela reconheceu que não precisaria nem ter reconhecido, mas ela atende um pedido do Palmeiras, reconhecendo 1951 como Mundial de Clubes. Em 2014 ela retifica isso novamente. Agora, quando a gente for jogar contra o Chelsea, ela nas publicações lá em redes sociais, ela coloca de novo campeão. A FIFA parece que ela faz quando é oportuno. Assim, né? Parece que a FIFA gosta da polêmica. Né? Então é campeão mundial. Nunca houve dúvidas. Sem sacanagem. Assim, sem sacanagem. 1951 deveria ser tratado com mais respeito pela cultura futebolística brasileira. Mas, Danilo, desculpa te interromper, vou fazer uma meia-culpa agora. Por quê? Eu me lembro, durante muito tempo, na minha infância e tal, o Palmeiras não citar muito também. Parece que ficou uma coisa meio lá no passado. Assim. Porque é uma coisa que foi disputada em 1951. Não, sim, mas não era uma coisa assim, tipo, vamos lembrar de 51 mas, e tal. Mas no mundo palmeirense, 1951 sempre foi tratado como campeão mundial. Entendi. Né? Se você pega publicações... de diretoria mesmo, né? Atas de reunião, publicações internas, etc. Sempre foi tratado como campeão mundial, campeão da Copa Rio, do Mundial. Mudavam-se os termos ali. Mas a relevância sempre foi dada como um verdadeiro campeonato mundial. Que é importante também lembrar, e muita gente às vezes tira sarro desse argumento por total ignorância, a Copa Rio ela foi inspiração para a Copa dos Campeões da Europa, para a Champions League. Essa discussão do Mundial de Clubes, ela vem junto da discussão, ela acontece na FIFA e nas federações continentais, ao mesmo tempo em que se discutia em ter um campeonato de clubes campeões na Europa e na América do Sul. Sim. Só que o que vem primeiro? O campeonato mundial de clubes. Na Europa, a Copa dos Campeões surge em 55 ou 56, que o Real Madrid ganha aquela primeira de várias, e a Libertadores surge em 60. O Palmeiras já disputa em 61 a segunda edição. Então, a Copa Rio ela foi meio que um embrião para os campeonatos continentais. Tá? O que eu encaro como sendo uma pena, pensando no nosso... é que ela não teve continuidade. Se o Campeonato Mundial de Clubes tivesse continuado naquele formato nos anos seguintes... Até o Fluminense, que requer também, fala que em 52 e tal. Assim Exato. Como eu acho que em 2000, quando ele é campeão mundial. Eu, pessoalmente, nunca questionei isso. Entendeu? Eu sei que tem palmeirense que questiona. Torneio de verão, não sei o que. Eu não questiono isso. Tinha os campeões dos continentes. Até por coerência, porque o formato é muito parecido. Exatamente. E até é até engraçado você falar isso, porque é muito mais difícil, né? Você joga com mais times europeus do que era ir lá e jogar. O Palmeiras fez 7 jogos para ser campeão do mundo.
Jogou 2 vezes contra a Juventus. E agora que era um virou uma timaço, salada. né? Você viu que vai ter um campeonato todo ano e depois vai ter o Super Mundial. E aí o que você falou, lá na frente... Sabe o que vai acontecer? Vamos falar que esse que não era Mundial. Esse Super Mundial, ele vai virar um evento global, etc. E daqui a uns anos... Vão tirar o... Esses que dos anos 2000 até 2024 não vão contar muito. Isso vai acontecer. Por isso que eu falo que eu acho lamentável. Tem que dar valor à história. Exatamente. A gente está correndo o risco de daqui a uns anos falar assim, quem foi Pelé? O Messi foi melhor, já pensou? Não, isso já é um argumento para uma geração. Por isso que a história é importante. Entender a história no seu contexto, Total, etc. total. Entendeu?